Olá, pessoal! Eu sou Adriana Elhad, estamos aqui na série Mulher Sem Limites e hoje eu vou trazer um conteúdo aqui maravilhoso. Hoje eu vou trazer um conteúdo que a gente vai estar falando aqui sobre o ganho de peso após os 40 anos. E se você já tem 40 anos ou mais, então se prepara que eu vou trazer hoje aqui muito conteúdo. Eu preparei, é um assunto que eu amo falar sobre ganho de peso. E também adoro falar sobre essa fase, né, depois dos 40 anos, até porque eu já passei por essa fase e eu sei todas as dores que você sente, e é realmente difícil, né? A gente vê aquela gordurinha se acumulando em alguns locais aí do nosso corpo, e aqui a gente tem aqueles pneuzinhos, e aqueles pneuzinhos incomodam pra caramba, gente. Eu lembro que antes, quando eu era adolescente, era muito fácil perder peso, né? Eu dizia assim, essa semana eu vou perder aí 1 quilo, 2 quilos, e era muito fácil perder. Aí depois a gente vai ganhando idade, a gente vai chegando mais perto da menopausa, e aí entra a menopausa, e daí a gente enfia o pé na jaca, porque daí realmente se torna muito difícil da gente perder peso. Então, bem-vindas à série Mulheres Sem Limites. E hoje a gente vai estar falando aqui como que você vai se sentir 10 anos mais jovem. Se você tem 40, você vai se sentir com 30. Se você tem 30, você vai se sentir com 20. Porque, gente, é assim que eu me sinto, né? Hoje eu tenho 50 anos, mas eu me sinto com 40 anos. Em plena juventude, em plena energia. E hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, gente. Então, a gente vai estar falando aqui hoje sobre o ganho de peso após os 40 anos. Vamos fixar aqui o tema da live. Então, ganho de peso após os 40 anos. Então, joga aí os foguetinhos, chama tuas amigas e vamos fazer uma live bem legal. Eu vou falar hoje aqui um conteúdo bem dinâmico. A gente vai estar sanando as tuas dúvidas, eu vou estar te explicando algumas coisas de metabolismo, como que isso funciona, por que a gente tem mais dificuldade de perder peso acima dos 40 anos. Então, chama as amigas, ó, o pessoal aí, quintou, isso aí, Josi, quintou, chama as amigas, a gente está aqui no Instagram, a gente também está no YouTube, e eu preparei um conteúdo bem legal para a gente estar falando aqui. A gente sabe que esse ganho de peso é realmente uma situação incômoda. A gente vê, de repente, aqueles pneuzinhos se acumulando, aquela gordurinha se acumulando, e aí a gente fica assim, ó, Jesus, a gente não consegue perder, né? E essa situação, ela se piora quando a gente entra na menopausa. Eu já acho que depois dos 40, tudo isso piora. Mas quando a gente entra na menopausa, a gente literalmente, o que acontece? Fica muito mais difícil a gente perder peso. A menopausa, ela vai chegar em torno lá dos nossos 50, 52 anos, e existem uns estudos que falam que será que esse ganho de peso é pela idade? Será que esse ganho de peso é pelas alterações hormonais que a gente apresenta? Olha, hoje eu vou trazer aqui várias coisas, vários conteúdos, várias coisas que as pesquisas aí, que os pesquisadores têm visto. Bom, em primeiro lugar, eu queria te dizer que existem muitas dúvidas, né? Se o ganho de peso é pela idade, se o ganho de peso é hormonal, mas em média a gente aumenta meio quilo por ano. E a gente vai estar falando agora aqui um pouco sobre metabolismo, a gente vai estar falando um pouco aqui sobre os hormônios, qual é a influência que isso tudo tem na nossa vida e por que se torna tão difícil a gente perder peso durante a idade. Quanto mais idade a gente tem, mais difícil é perder peso. Quando eu entrei na menopausa, foi uma das coisas que me assustou. Ó, o pessoal aqui, estou com 50, a minha já chegou. Jesus, é verdade, gente. Quanto mais idade a gente vai tendo, o peso começa a chegar e se torna muito difícil perder peso. Muitas pacientes no consultório falam assim para mim, doutora, não consigo mais perder peso, antes era fácil, agora está difícil. Como que eu faço para conseguir? Por que meu metabolismo fica tão lento? E a gente vai estar falando hoje aqui sobre todos esses conteúdos. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês algo que eu preparei para a gente estar falando hoje, tá? Então, olha só. Será que aumento de peso tem a ver com a parte hormonal, tem a ver com a idade? Gente, então, assim, naturalmente, com a nossa idade, a gente começa a ganhar em torno de meio quilo de peso por ano. Então, naturalmente, isso já acontece porque o nosso metabolismo vai ficando mais lento.
E existem alterações hormonais, existem alterações que ocorrem nos nossos hormônios que podem piorar ainda mais essa situação? Sim, eu te digo que sim, gente. Por quê? A partir dos 30 anos, 35 anos, a gente começa a ter uma desaceleração, então, do nosso metabolismo, a gente começa a ter um declínio dos nossos hormônios, a gente começa também a ter toda a influência do estresse aí na nossa vida, e a gente vai falar por que o estresse gera também um ganho de peso. Então, eu vou estar citando aqui algumas coisas que influenciam muito, muito, muito nessa alteração e por que a gente ganha peso e tem mais dificuldade para perder peso. Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que o hormônio que mais aí está influenciando no nosso ganho de peso e essa dificuldade que a gente tem para perder o peso é o estrogênio. O estrogênio, ele é considerado um modulador do nosso balanço energético. O que isso significa? Significa que, a partir do momento que o nosso estrogênio começa a diminuir, o nosso metabolismo ele fica mais lento. A partir do momento que o nosso estrogênio começa a diminuir, a gente começa a ter menos ganho de massa muscular. Então, eu vou te contar aqui nessa live hoje alguns segredinhos para a gente aumentar a nossa massa muscular e para a gente ativar mais ainda o nosso metabolismo e a gente conseguir diminuir de peso. Eu tive que aprender tudo isso para eu conseguir manter o meu peso agora na menopausa. Eu confesso para vocês que não é fácil, mas a gente tem que desafiar o nosso corpo o tempo todo e a gente consegue, gente. E eu vou te mostrar como conseguir. Então, o que mais que eu trouxe aqui para você? Eu trouxe muita coisa. Então, olha só. Com a idade, essa gordura, ela começa a se localizar em locais indesejados. Por exemplo, o bumbum, a gente começa a notar um acúmulo de peso na região da cintura, na região do quadril, na região das coxas. Isso acontece naturalmente com o tempo. Por quê? Por causa dessas alterações do nosso estrogênio, principalmente. Mas, quando a gente entra na menopausa, esse aumento dessa gordura acontece num local muito triste, gente. É na região da cintura e da barriga. Então, a diminuição do estrogênio faz com que ocorra um acúmulo de gordura na região abdominal. Então, eu brinco que a gente fica com cintura de ovo, né? Se a gente olhar o ovo, gente, ele não tem cintura. Então, a gente fica literalmente redondinha, quadradinha, porque a gente aumenta o diâmetro dessa região aqui, a gente aumenta os peitos com a idade, e a gente também vai aumentar a região da cintura. E tem como perder isso? Tem, gente, tem como perder isso. O que mais que eu trouxe aqui para vocês? Hoje eu trouxe algumas coisas aqui para a gente estar mostrando. Olha só, se a gente for falar sobre metabolismo, o que é metabolismo? É o gasto de energia que a gente tem durante o dia para desempenhar as nossas atividades. Então, quanto mais a gente acelerar o nosso metabolismo, maior vai ser o nosso gasto de energia. E com isso, a gente consegue manter o nosso peso com muito mais facilidade. A partir dos 30 anos, vamos dizer assim, ó, até os nossos 30 anos, vamos pensar assim, o nosso metabolismo, ele é alto. Então, a gente tem um gasto maior de energia, porque ele está diretamente relacionado à nossa massa muscular. Então, quanto mais jovem a gente é, mais massa muscular a gente tem, e o nosso gasto metabólico, nosso metabolismo, ele é mais acentuado. Agora, gente, quanto mais idade a gente vai tendo, o nosso metabolismo ele fica mais lento. Então, o nosso gasto de energia nas nossas funções diárias também fica mais lento. E aí a gente começa a acumular gordura em locais indesejados, como a gente falou aqui, no bumbum, nas coxas, na região do quadril. Então, tudo isso acaba desencadeando um ganho de peso muito mais acentuado conforme a gente vai tendo idade. O que mais que eu listei aqui para a gente estar falando, gente? E como que a gente pode trabalhar essa perda de peso? Então, como a gente falou aqui, ó, o estrogênio é um dos principais hormônios femininos. E o estrogênio, a gente começa a ter um declínio a partir dos nossos 30 anos. 30, 35 anos. E esse estrogênio, ele faz o estímulo
do ganho de massa muscular. Então, se a gente vai diminuindo a produção de estrogênio, consequentemente, a gente também vai diminuindo nossa massa muscular. E se a gente diminui a nossa massa muscular, o que a gente faz? A gente faz o estímulo desses hormônios aí da fome. Então, não é por acaso que quanto mais idade a gente tem, mais vontade de comer a gente também tem, né? A gente tem mais apetite. E a gente tem uma desregulação num hormônio chamado leptina, que é o hormônio da saciedade. E a gente acaba estimulando a grelina, que é o hormônio que faz com que a gente tenha mais vontade de comer. Então, todas essas coisas acontecem de forma fisiológica, mas a gente precisa entender como que o nosso corpo funciona para que a gente consiga controlar toda essa produção de hormônios que podem ser lesivos para o nosso corpo e também controlar como esse ganho de peso vai ocorrendo no decorrer do aumento da idade. Eu listei aqui para a gente 3 coisas que a gente vai fazer que vão te ajudar a diminuir esse ganho de peso durante o aumento da idade. Vamos ver o que eu trouxe aqui para a gente? Ó, por que muitas mulheres ganham peso após a menopausa? Então, eu vou dizer para você aqui que não é só durante a menopausa. Então, eu falei que naturalmente, a gente começa a ganhar em torno de meio quilo por ano, né? Então, esse acúmulo de gordura ocorre de forma natural, mas na menopausa isso se acentua de forma drástica, gente. Eu vou estar falando aqui para você 3 coisas que a gente vai poder fazer para a gente poder evitar de ter esse ganho de peso. Ó, a primeira coisa, então, que a gente vai listar aqui, primeiro eu vou te explicar por que isso acontece, né? Então, a primeira coisa que eu vou listar aqui seria a diminuição, então, do estrogênio que a gente está falando aqui. Então, o estrogênio, ele é um hormônio que faz acumular mais essa gordura. Então, a diminuição dele diminui também, então, como eu falei aqui, a nossa massa muscular. E também, o que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar esse equilíbrio. Se o estrogênio diminui a nossa massa muscular, o que a gente precisa fazer, gente, nessa fase? A gente precisa estimular a atividade física. Porque se a gente fizer atividade física, a gente consegue ativar o nosso metabolismo e estimular o nosso ganho de massa muscular. Então, a dica que eu vou te dar aqui, para você aprender a controlar seu peso, é manter uma excelente massa muscular. Então, quando a gente faz a nossa atividade física, é lógico que é muito importante você ter um movimento. A gente, durante várias lives aqui, a gente tem falado da importância que é você praticar uma atividade física e que todas as nossas células precisam do movimento para manter a oxigenação, para manter uma boa circulação. Mas a dica que eu vou te dar aqui nessa fase, que você está com dificuldade de perda de peso, é que você faça uma atividade física com pezinhos, uma musculação. Então, se eu falei para você que a musculação ativa o metabolismo, nessa fase a gente precisa obrigatoriamente fazer atividade física com pezinhos. Então, praticar uma musculação. Quando a gente faz a musculação, a gente consegue manter muito mais massa muscular. Isso te dá um ganho enorme, porque isso ajuda, então, como eu falei aqui, a ativar o seu metabolismo. O que mais que a gente fala aqui? Ó, nos Estados Unidos, existe um estudo que mostra que o declínio do estrogênio, que é esse principal hormônio feminino, ele estimula esses hormônios da fome. Então, por isso que muitas pessoas falam que nessa fase tem muito mais apetite, tem muito mais vontade de comer. Então, principalmente na menopausa, os pesquisadores demonstram que ocorre um aumento desse hormônio, que é o hormônio grelina, que é o hormônio que faz com que a gente tenha mais necessidade de comer. O que mais, gente? Quando a gente fala da prática da atividade física, normalmente nessa fase a gente tem mais preguiça, a gente já tem um metabolismo mais lento e a gente não quer praticar uma atividade física, mas é uma necessidade a gente fazer uma atividade física nessa fase. Eu sempre costumo falar que o difícil é você começar, mas depois que você começa, gente, que aquilo realmente se cria um hábito na sua vida, você sente a necessidade de que você não faz.
Então, isso é extremamente importante o que a gente está falando aqui. O que mais que eu trouxe para vocês? O aumento de peso que acontece nessa fase, depois dos 40 anos, ele acentua os sintomas da menopausa. Então, o fato de você não praticar atividade física e ainda o fato de você ganhar peso e acumular gordura nessa fase, faz com que os sintomas da menopausa, principalmente os calorões, que é a grande queixa das mulheres, se acentue ainda mais durante essa fase. E a gente também já falou aqui numa live que é preciso que nessa fase, além de você praticar a musculação, você faça também um exercício físico que provoque suor. Porque quando você faz uma atividade física aeróbica, quando você aumenta a tua frequência cardíaca, quando você faz aqueles exercícios de estímulo da atividade cardíaca, da função cardíaca, você ajuda a controlar o seu termostato. E com isso a gente consegue diminuir os fogachos. Todos os estudos têm demonstrado isso. Ó, a água na boca ali colocando, eu faço 3 vezes por semana. Perfeito. Nessa fase é muito importante que a gente pratique realmente uma atividade física e que a gente consiga ativar muito o nosso metabolismo. Bom, quais são as medidas, então, que eu vou falar aqui, que podem reverter esse ganho de peso? Então, como a gente falou aqui, ó, atividade física. Então, teve um estudo em 2018 que demonstrou que o exercício físico para as mulheres na menopausa tinham enormes efeitos benéficos. Então, é o que a gente está falando aqui. O que mais? A reposição hormonal também. Também tem um estudo de uma revista médica feita com 1.500 mulheres, mostrando que aquelas mulheres que praticavam atividade física e que usavam hormônios também tinham menos efeitos de ganho de peso durante esse período de menopausa. O que a gente está falando aqui é que nem todas as mulheres podem fazer reposição hormonal, mas existe hoje alguns estudos demonstrando que a reposição hormonal, ela pode te ajudar a equilibrar de uma forma mais ordenada os teus hormônios e com isso diminui o acúmulo de gordura e o ganho de peso. Então, isso também é um dado importante. Um outro dado que eu vou trazer aqui para você é que a melhora da alimentação. Então, toda vez que você tem uma alimentação mais saudável, toda vez que você consome alimentos à base de proteína, principalmente, a proteína são alimentos que você tem um gasto energético muito maior para você poder metabolizar esse tipo de alimento. Quanto mais gasto energético você utilizar, você consegue gastar mais energia, você consegue perder mais peso. Então, o alimento também é importante, o tipo de alimento que você consome também é importante para te ajudar nessa fase aí, depois dos 40 anos, a ter um controle maior do ganho de peso. O que mais que eu listei aqui para você? Alimentação saudável. A gente sempre fala que ela, aliada à atividade física, ela traz um benefício muito, muito maior. Então, tudo isso que a gente tem falado, tudo isso que a gente tem demonstrado aqui durante essas lives, pode te ajudar de forma simples a ajudar você a controlar o teu peso. Eu confesso para vocês que a atividade física hoje, para mim, ela se tornou um hábito diário, né? Eu vou para academia também 3 vezes para semana. Hoje a gente sabe que 2 horas e meia de atividade física é o tempo mínimo que você precisa para te ajudar a desempenhar as tuas atividades, a controlar a manutenção do teu ganho de peso e a manter um metabolismo bem ativado. Então, esse tempo de 2 horas e meia é o tempo mínimo que você tem que dispensar durante a tua semana. E para quem tem muita dificuldade para iniciar uma atividade física, comece com aquilo que você gosta de fazer. Comece com uma caminhada, comece com uma dançar, sei lá, comece com andar de bicicleta. O importante é você fazer. Eu tenho hoje uma turma de mentorandas, eu costumo falar para elas que é muito importante a gente inserir um pequeno hábito para depois você colocar um hábito maior aí no seu dia a dia. Então, se desafiem a cada dia a inserir um hábito novo, a praticar algo que te traga qualidade de vida. Todos os estudos hoje demonstram que as pessoas que mudam os seus hábitos de vida e que têm uma vida mais saudável,
isso diminui os riscos de doenças cardiovasculares, diminui o risco de você ter uma doença degenerativa, te traz mais oxigenação, ativa mais o teu metabolismo, e com isso você ganha aí alguns anos de vida, né? Vamos ver o que mais que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Quando a gente fala entre homens e mulheres, a gente sabe que os homens, eles têm uma facilidade maior, né, de perder peso, porque eles têm uma ativação metabólica muito mais fácil. E os homens, eles acabam acumulando gordura na região abdominal com muito mais facilidade. Já nós, mulheres, não, né? Nós acumulamos gordura no que a gente fala, né? Nós somos os verdadeiros violões, né? Na região de cintura, das costas, na região dos culotes, na região das coxas. E como eu falei para vocês aqui, quanto mais idade a gente tem, a gente também começa a aumentar a gordura na região dos seios. E essa ativação metabólica que a gente vê aqui, nos homens, ela é muito mais fácil de ser ativada, e os homens conseguem perder muito mais peso do que nós, mulheres. E como é que nós conseguimos ativar o nosso metabolismo? Então, eu listei aqui, 10 motivos que você tem para você ativar o seu metabolismo, que a gente vai falar aqui para vocês. Ativando o seu metabolismo, você vai ter muito mais disposição, porque você está gastando mais energia, você vai estar liberando também mais energia para o seu organismo, você vai estar liberando mais oxigenação para o seu organismo. Ativando o seu metabolismo, também você melhora o seu sono. Então, a gente já falou aqui várias vezes que o sono é um momento de regeneração celular, de ativação de vários hormônios aí para o seu organismo. Por exemplo, durante o sono a gente faz liberação de melatonina, liberação do hormônio chamado GH, que é um grande ativador aí de energia, de ganho de massa muscular, e também um hormônio anti-envelhecimento. A gente também otimiza o nosso sistema imunológico. Quanto mais ativamos o nosso metabolismo, liberamos substâncias que vão fazer a verdadeira limpeza do nosso organismo, a limpeza dessas substâncias tóxicas, ativando a oxigenação, e quanto mais oxigênio nós temos dentro do nosso organismo, mais ativamos o nosso metabolismo e o nosso sistema imunológico. O que mais que eu coloquei aqui, então? A eliminação dessas substâncias tóxicas, a estabilização do peso, porque a ativação de metabolismo, como a gente falou aqui, também é a nossa grande arma, nossa grande alternativa para a estabilização do nosso peso. A melhora do nosso humor, porque quanto mais energia nós temos, mais sorrisos distribuímos, porque mais liberamos os hormônios da felicidade, como a gente já várias vezes falou aqui, da nossa serotonina, da nossa dopamina, da nossa ocitocina, da própria adrenalina, que são hormônios indispensáveis para a regulação do nosso humor e trazermos os hormônios da nossa felicidade. O que mais que a gente colocou aqui também? A regulação do intestino. É importante a gente falar que quanto mais ativo nós formos, quanto mais exercício nós fizermos, mais fácil o nosso intestino funciona, porque nós estaremos também ajudando na eliminação de substâncias tóxicas e ativando ainda mais as substâncias para produzirem vamos, digamos assim, o funcionamento do nosso trânsito intestinal. É fácil a gente entender que quanto mais parados, quanto mais sedentários nós estivermos, nosso intestino também funciona de forma mais lenta. Melhora a nossa depressão, porque libera esses hormônios da felicidade, e também melhora a nossa cognição e a nossa concentração. Então, tudo aquilo que pudermos fazer para ativar o nosso metabolismo, tudo aquilo que nós pudermos fazer para ativar e controlar o nosso peso, estaremos trazendo um grande benefício, tanto na questão de saúde, quanto na questão de oxigenação cerebral. E eu me sinto uma pessoa extremamente ativa, e o dia que eu pratico a minha atividade física, para mim já é um dia que eu digo que está ganho, né? Está ganho porque realmente a gente sente aquela vibração, e a minha mente, ela funciona com muito mais agilidade, eu consigo ter muito mais, como é que eu vou dizer para você? Eu me sinto muito mais ativa no dia que eu pratico atividade física. E diz para mim, você aí,
O dia que você está na ativa, o dia que você está lá na academia, se você não se sente mais energética. Eu, com certeza, me sinto com muito mais energia. O que mais que a gente vai falar aqui, gente? Vão colocando as dúvidas aí. Bom, o que eu listei para vocês aqui também, que eu achei extremamente importante, é que o nosso gasto basal, por exemplo, o que o nosso corpo gasta nas atividades diárias normais, como comer, dormir, como respirar. Então, nessas atividades basais, o nosso corpo já gasta em torno de 60% a 70% da energia diária. Então, para a gente poder ativar ainda mais e gastar ainda mais, é muito importante a movimentação, os exercícios que mantenham essa movimentação. A gente também falou aqui da musculação, então, porque a musculação, ela vai ativar o ganho de massa muscular. E também a alimentação. Na alimentação, quando a gente ingere alimentos mais saudáveis, a gente também consegue ter uma queima de calorias muito mais acentuada. Então, eu também falei aqui para você os alimentos à base de proteína, porque o corpo, ele gasta muito mais energia para metabolizar as proteínas que a gente ingere. E conforme você ingere mais proteína, é o combustível indispensável para a formação de massa muscular. Então, é uma nova dica que eu dou aqui para você, consumir mais proteínas. E quais são os alimentos que têm proteína? Então, são as carnes, os ovos, o que mais que eu trouxe aqui para você, gente? Que são alimentos que têm proteínas. O leite também é importante. Eu, como não ingiro leite, então eu procuro comer mais carne e ovos. Mas também a gente pode ingerir os alimentos, as verduras, a gente pode ingerir muitas frutas, muitas oleaginosas, né, como feijão, lentilha, que são alimentos indispensáveis para que você ganhe energia e para que você também tenha, além do ganho de energia, que você possa também gastar mais energia na digestão desses alimentos. O que mais que a gente pode falar aqui sobre o estresse, gente? O estresse, ele faz a liberação de cortisol. Então, nessa fase, depois dos 40, que é uma fase onde estamos extremamente ativas, onde temos o nosso gasto diário de energia e onde temos o nosso estresse do nosso trabalho, das nossas atribuições aí do nosso dia, a gente libera muito cortisol. O cortisol, várias vezes a gente já falou que ele é um hormônio corrosivo, mas ele também é um hormônio que gera ganho de peso. E o cortisol, ele gera uma gordura abdominal. Então, por isso que muitas vezes, com a idade, e com as atribuições do nosso dia a dia, a gente tem um acúmulo maior de gordura na região abdominal. E todos esses fatores, eles vão se somando com o tempo, porque a gente tem o estresse do dia a dia, a gente tem a diminuição dos hormônios que a gente vai produzindo com a idade, a gente tem uma vida mais sedentária, a gente acaba tendo liberação de hormônios ruins, e a gente acaba tendo a produção de poucos hormônios bons, né, com a idade. E tudo isso junto, todo esse somatório de coisas, acaba fazendo com que a gente acumule gorduras em locais indesejáveis. Então, o que a gente precisa fazer, gente? Indispensável, atividade física. Indispensável. Eu estava numa outra live antes e a gente estava falando disso, da importância que é você inserir esse hábito na sua vida. E outra coisa também legal da gente falar aqui é que nessa fase a gente tem que fazer musculação, tá? Alguns dias da semana, reserve o seu tempinho para colocar um pezinho aí e você usar da musculação para você poder ter ganho de massa muscular. Porque com o tempo a gente vai diminuindo a massa muscular, a gente vai ficando com mais flacidez, a gente vai perdendo massa óssea. Então, tudo isso que eu estou falando aqui durante a live vai te ajudar a ter um desempenho maior e você ter aquele acúmulo de coisas boas que vão te ajudar lá na frente. E o que mais, gente? É indispensável, então, a gente ingerir muita água. A gente também já falou aqui da importância de tomar muita água nessa fase, que tudo isso vai, infelizmente, vai acelerando o nosso envelhecimento e que a gente precisa manter tudo isso em dia.
A minha rotina, gente, é ir para academia de manhã. E tem pessoas aí que têm dificuldade de ir para academia de manhã, porque tem pessoas que aceleram mais o seu metabolismo aí no decorrer do dia ou até mesmo à noite. Mas um grande cuidado que a gente tem que ter aí é não fazer atividade física muito tarde, né? Porque se a gente fizer atividade física muito tarde, isso pode te prejudicar o sono. Então, uma dica que a gente dá é buscar não ir para academia, então, muito tarde. Que mais, gente? Qual é a dificuldade? Quais são as dúvidas aí que você tem? Eu me disponho aqui a responder para você. O pessoal, pelo jeito, tá todo mundo sabendo aí. Vamos lá, gente. Vamos fazer perguntinha para mim. Então, gente, não tem mistério, né? A gente precisa acelerar o metabolismo até eu entender como que o meu corpo funcionava e como que eu poderia ativar meu metabolismo, demorou. Quando eu entrei na menopausa, eu percebi que o ganho de peso foi muito mais rápido, eu percebi o acúmulo de gordura realmente em alguns locais que não estava acostumada. Eu levei um verdadeiro choque, porque para mim era muito fácil perder peso, era simplesmente eu ficar sem comer, eu diminuía a ingesta de alguns alimentos, diminuía a ingesta de doce e tal, e eu perdia peso muito fácil. Aí, quando eu entrei na menopausa, eu comecei a perceber essa dificuldade. E aí, eu comecei a correr atrás da máquina, né? E aí, eu comecei a perceber também que não era simplesmente parar de comer, que era ficar sem. Às vezes, eu fazia jejum e não era parar de comer e ficar em jejum que eu perdia peso. E aí, eu entendi que eu precisava ativar literalmente o metabolismo, né? Eu comecei a aumentar a atividade física nessa fase. Antes eu fazia mais pilates, eu fazia atividades mais leves, e aí eu tive que começar a intensificar minha atividade física. Então teve dias que eu comecei a correr, teve dias que eu comecei a andar de bicicleta, e aí eu inseri a musculação na minha vida diária. E aí foi onde eu comecei a notar a diferença, porque o ganho de massa muscular, ele demora. Então, a gente precisa ter uma alimentação realmente adequada, e os alimentos que aumentam a quantidade de massa muscular são as proteínas. Então, eu tive que aumentar a ingesta de proteína para a gente ter realmente um ganho de massa muscular. E aí, isso foi lento, isso não foi rápido, né? E normalmente, quando a gente começa a fazer uma atividade física, a gente quer ver o resultado rápido, e esse resultado não veio. E aí eu consigo hoje monitorar, eu tenho um equipamento que se chama uma bioimpedância. Então, a cada 6 meses, eu costumo fazer esse exame de bioimpedância. E aí eu consigo avaliar se o treino que eu estou fazendo, realmente ele é um treino eficaz. E aí eu comecei a perceber que quanto mais eu aumentei a atividade física na parte da musculação, eu tive um ganho muito grande. Eu tive que melhorar também a alimentação, e aí eu inseri também, além das proteínas, eu comecei a usar o whey protein. Então, é importante a gente falar que o whey protein de boa qualidade, ele vai te dar um ganho bem providencial, assim, de ganho de massa muscular. E aí eu consegui atingir aquilo que eu gostaria. Sempre que eu vou para academia, ou sempre que eu faço meu exercício físico, eu busco fazer para minha saúde. Então, eu não faço atividade física para ficar bombada, mas eu faço realmente para minha saúde. E eu consegui, através da atividade física, eu consegui ter o ganho que eu queria. Eu consegui estabilizar o meu peso. Então, hoje eu consigo manter tranquilamente o meu peso e eu consigo manter a minha massa muscular. Com o decorrer da idade, com a menopausa, a gente começa a ficar mais flácida. Então, aí entram as suplementações que a gente usa, que eu já falei aqui também numa outra live, eu dei uma pincelada sobre o uso de colágeno também, e hoje também eu utilizo, então, esses alimentos que aumentam a produção de proteína. Se a gente não consome proteína, a gente não consegue fazer massa muscular. Então, fica aqui a dica: consuma bastante proteína e ganhe massa muscular. Mas também não adianta consumir proteína e você não fazer atividade física para ganho de massa muscular. Então, por isso que é indispensável você fazer a musculação. Agora, se você fizer exercício aeróbico, ele é bom? Ele é muito bom. Se você fizer lá um exercício que você gaste energia e que você transpire, é bom? Ele é muito bom, porque ele vai fazer uma ativação
do teu metabolismo, como a gente falou aqui, mas também ele vai fazer uma ativação da tua frequência cardíaca. E essa ativação, ele vai te proteger, vai te dar energia, vai te proteger também contra as doenças cardiovasculares, vai diminuir o teu risco para doenças cardíacas, vai diminuir o teu risco para uma hipertensão, para um diabetes. Mas, gente, o que vai fazer a diferença na realidade para ganho de massa muscular e para manutenção do teu metabolismo também é a musculação. Então, eu acredito que os dois tipos de exercícios vão te ajudar muito nessa fase depois dos 40 anos, tá bom? Essa é a dica que eu faço e é como eu consigo manter o meu peso. Aí você vai dizer para mim assim, doutora Adriana, mas eu tenho uma lesão no joelho, eu tenho um problema na coluna, então eu não posso fazer os exercícios de alto impacto. Eu não posso correr, eu não posso fazer uma caminhada. Musculação, mesmo as pessoas que têm problema na coluna, mesmo as pessoas que têm algum desgaste aí ósseo, a musculação ela é ótima, gente, porque ela vai te ajudar a ganhar massa muscular e fortalecer a musculatura nessas regiões onde você tem dor. Então, eu também, gente, eu tinha muita dor nas costas, eu tinha um desgaste da minha massa óssea, e com a musculação, eu consegui fortalecer a musculatura paravertebral e também a musculatura das minhas coxas, porque eu tinha problema nos joelhos. E como eu tenho um desgaste nos meus joelhos em função da minha artrite, o que acontece? Eu faço os exercícios de baixo impacto. Então, eu vou para a bicicleta, lá na academia, e o que eu faço? Eu faço um HIIT. Eu faço um exercício onde eu transpiro, onde eu suo, e aí eu faço aquele exercício onde eu fico 20 segundos pedalando muito rápido e 10 segundos pedalando de forma lenta. Com isso, eu faço meu exercício cardiovascular, eu consigo transpirar, eu consigo suar, eu tenho meu gasto metabólico, eu tenho meu gasto energético, eu faço minha ativação metabólica, eu consigo manter uma energia excelente sem forçar a musculatura, sem forçar a articulação dos meus joelhos. Então, eu não pratico exercícios de impacto. Eu hoje posso correr, posso caminhar, mas eu evito fazer esses movimentos de impacto para não desgastar essas minhas articulações, que, por exemplo, meu joelho, eu já tive uma cirurgia. Então, essa é uma dica também que eu dou para você. O pessoal que está aqui no YouTube está me mandando boa noite, anti-inflamatórios, tem muitas dores terríveis nas articulações, né? Essa minha cliente ali, ela tem artrose. Então, Dinorá, eu estou te dando a dica aqui. Faça exercícios que você não utilize tanto impacto. Então, a dica que eu dou para você aqui é você ir para uma academia e você fazer musculação, como eu falei aqui, e fazer a bicicleta. Então, na bicicleta, a gente consegue ter um ganho muito grande. E com isso, a gente consegue fazer o exercício, fazer ter o alto rendimento e fazer ter o que a gente quer, o ganho que a gente quer. Eu consegui ganhar massa muscular no meu exame de bioimpedância, eu consegui ganhar massa muscular, eu consegui diminuir a minha massa gorda, eu consegui ativar o meu metabolismo e ter o resultado que eu quero, que é manter o meu peso durante essa fase da menopausa. A Dinorá colocou aqui, amadinha, que bom te ver, e como você está sempre linda, obrigado pela dica. Então, essa é a dica que eu dou para você. A gente acha que é difícil. O difícil é a gente começar, gente. O difícil é a gente criar o hábito de praticar atividade física. E ativar o metabolismo também é fácil. É só a gente entender qual é o caminho que a gente vai utilizar para conseguir isso. E é muito mais fácil a gente dar a desculpa, né? A desculpa de que, eu tenho dor, eu não consigo, eu não posso, dói, né? Então, é muito mais fácil a gente falar isso. Mas, na verdade, gente, a gente precisa começar. Eu lembro que, quando eu iniciei a academia, até o meu educador físico, ele fez uma live aqui comigo. Quando eu comecei na academia, eu não conseguia nem vestir um tênis no pé, porque eu tinha muita dor, eu tinha muito inchaço nas minhas articulações, e eu não conseguia nem vestir um tênis no pé. E aí, devagarinho, a gente começou.
a gente começou fazendo exercício. E eu tinha muita contratura da musculatura. Porque como eu não tinha o hábito de fazer atividade física, a minha musculatura ela era muito rígida. E ela tinha verdadeiros nódulos e verdadeiras traves, assim. Quando eu ia fazer o exercício, parecia que meu músculo estava duro. E ele não conseguia, às vezes, esticar. Então, eu tinha muita contratura da musculatura. E aí, a gente começou devagarinho. No início, era muito difícil. No início, eu não conseguia fazer um movimento completo. Mas, mesmo assim, eu não desisti. Eu continuei. E a cada dia que eu ia, era dolorido, era difícil, verdadeiros nós, assim, na musculatura. Mas o importante foi não desistir. E aí, como eu tive a persistência, aos pouquinhos, aqueles nódulos foram liberando. Eu tinha verdadeiras dores aqui nessa região das costas. Então, muitas vezes, os movimentos que eu tinha de fazer, de puxar, né, aqueles exercícios que a gente faz na academia, de puxar os ferrinhos lá, nossa, gente, eu fazia com muita dificuldade. E hoje a gente consegue fazer com muito peso, né? E eu me sinto orgulhosa de poder estar lá e fazendo os exercícios, porque eu venci a dor. E quanto mais você faz o exercício, você começa a perceber que as dores que você sente na musculatura, as contraturas musculares que você tem, elas começam a diminuir, porque o exercício físico, ele vai liberando o quê? Endorfina, que é um hormônio analgésico. E com isso, cada vez mais, você diminui a quantidade de analgésicos que você precisa tomar durante o seu dia. Então, é uma forma natural de você estar lá exercendo algo para a tua saúde e liberando substâncias que você vai utilizar para cada vez menos você precisar utilizar analgésicos. O que mais? O pessoal colocando aqui orgulhosa, que bom, né? Então, gente, não tem desculpa. Né? Você tem que começar já, você tem que praticar já a tua atividade física. O benefício que a gente tem, ele é tão grande, e hoje eu vejo isso quando eu faço lá o meu exame, a cada 6 meses que eu faço o meu exame de bioimpedância, eu vejo tanta diferença, tanta melhora, que eu não consigo ficar sem fazer. Ó, o pessoal está perguntando para mim aqui, desculpa, eu não tinha visto aqui, se eu sou pós, ou se eu sou a favor, ou se eu sou contra a reposição hormonal. Olha só, eu sou a favor da reposição hormonal, tá? Por que eu sou a favor? Lógico que cada caso tem que ser avaliado de forma individual, gente. Existem pessoas que realmente não podem fazer o uso de hormônios, por quê? Ou porque tem trombose, ou porque já tiveram um câncer, ou porque não podem usar hormônio. Tem pessoas que tomam hormônio, que vão utilizar o hormônio e que passam mal, que não conseguem utilizar. Hoje a gente sabe que tem diversas formas de utilização. A gente pode usar oral, a gente pode usar na forma de adesivo, a gente pode usar na forma de gel, a gente pode usar na forma de um implante subcutâneo. Então, existem diversas formas da gente utilizar. Então, sempre é importante a gente avaliar a paciente de forma individual. Se a paciente tem muitos sintomas da sua menopausa, a gente precisa tratar, porque é qualidade de vida, gente. Né? Além da gente estar contribuindo para ter um envelhecimento mais leve, mais sutil, a reposição hormonal, ela te traz uma pele mais bonita, ela te traz um envelhecimento mais retardado, ela te traz uma melhora na sua sexualidade, ela te traz uma melhora na sua lubrificação vaginal, ela aumenta a tua libido, ela diminui a perda de massa óssea, então ela traz muitos benefícios. A reposição hormonal, ela também te ajuda no controle do colesterol, e com isso também diminui o risco de você ter uma doença cardíaca. Então, ela traz alguns benefícios, sim, mas sempre a gente tem que avaliar de forma individualizada, porque realmente existem pessoas que não podem utilizar. Então, é importante que a gente faça a avaliação, é importante que a gente faça os exames, é importante que a gente exclua todos os riscos para a utilização do hormônio e que a gente escolha a melhor reposição para cada paciente. Eu costumo utilizar doses sempre menores. Então, eu sou daquela assim, menos é mais, né? Porque você utilizar hormônio, eu costumo falar que os hormônios, eles são sutis, são mudanças sutis
mas que causam grande diferença. Então, é preferível que você use moléculas mais parecidas com o que o seu corpo produz. É importante que você use doses cada vez menores e que a gente utilize hormônios que o nosso corpo já conhece. Eu não sou muito fã de utilizar hormônios sintéticos, porque eles são moléculas diferentes do que o nosso corpo produz. Mas cada caso é avaliado de forma individual. Mas eu sou uma ginecologista que sou a favor da reposição hormonal, sim. Ó, a Lela falando aqui que ela tem muito sono, né? Tem pessoas que têm muito sono durante o dia. Então, esse sono durante o dia, ele está muito relacionado com o estresse e com a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, de forma inadequada. E a gente tem como tratar isso. E tem pessoas que fazem atividade física. Esses dias, meu esposo foi fazer atividade física de manhã junto comigo, e ele teve sono durante o dia inteiro. Então, é sempre importante a gente avaliar que a questão metabólica, a questão energética das pessoas é diferente. Então, sempre é bom a gente avaliar de forma individualizada. Ó, a Cirlei falando que ela faz esteira todos os dias em casa, das 17 às 18 horas. É um bom exercício? É um excelente exercício a esteira. E, principalmente, hoje os estudos, eles têm demonstrado isso, você fazer os treinos intervalados. Os treinos intervalados é o que eu vou falar aqui para você, ó. Consiste num treino de intensidades mais altas. Você dá uma aceleradinha na atividade. Então, por exemplo, você caminhar numa velocidade mais rápida na esteira e você ativar a tua frequência cardíaca e depois você desacelerar. Então, na bicicleta, o que eu faço? Eu faço o meu treino assim, ó. Eu pedalo 20 segundos rápido e 10 segundos devagar. Na esteira, quando eu faço na esteira, eu ando, às vezes, 1 minuto mais rápido e depois eu ando 30 segundos mais devagar, tá? Às vezes eu corro na esteira 1 minuto mais rápido e depois eu caminho 30 segundos mais devagar. Então, toda vez que a gente faz este estímulo da frequência cardíaca, os estudos hoje têm demonstrado que a gente tem um ganho muito maior na questão de ativação de metabolismo e na questão da diminuição da incidência das doenças, principalmente cardiovasculares. O que mais? Fazer jejum intermitente é aconselhável? Olha, bem legal a tua pergunta. Eu costumo usar o jejum intermitente nos finais de semana, tá? E pode ser feito jejum intermitente uma vez por semana? Pode. O jejum intermitente, ele funciona como se fosse um verdadeiro detox natural. Porque durante esse período que você fica sem comer, é quando o nosso corpo elimina todas as toxinas. Então, o detox feito pelo jejum intermitente, ele é extremamente saudável. Mas vale aqui a gente lembrar, Doris, que não são todas as pessoas que conseguem ficar longos períodos em jejum. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo jantar, por exemplo, na sexta-feira, eu faço jejum de sexta para sábado ou de sábado para domingo, eu costumo jantar até no máximo 7 horas da noite e eu volto a comer novamente no outro dia ao meio-dia. Então, eu pulo a refeição do café da manhã. Existem pessoas que não conseguem fazer isso, tem pessoas que passam mal. E se as pessoas passam mal, gente, a gente não indica o jejum intermitente. Mas ela é uma forma prática de você fazer um detox e de você acelerar o processo de emagrecimento também, tá? Então, muitas pessoas utilizam o jejum intermitente, e tem jejum intermitente de 8 horas, de 12 horas, de 18 horas, de 24 horas. Então, a gente sempre aconselha as pessoas a começarem a praticar o jejum intermitente de forma leve. Então, você vai começar de 8 horas, depois você vai evoluir para 12 horas, e assim sucessivamente. Qualquer pessoa pode usar o whey protein? Pode. A gente não vai estar fazendo aqui propaganda de tipos de whey protein, então, se alguém quiser um tipo ideal de você usar, manda ali no direct uma perguntinha que a gente vai indicar qual é o whey protein. Mas a gente tem que lembrar que o whey protein, o que é? Proteína. Então, ele contém todos os aminoácidos necessários para as nossas atividades diárias e para a produção de massa muscular, gente. Então, o whey protein vai te ajudar para isso, porque às vezes durante o dia
você não consegue ingerir a quantidade de 1,4 gramas, 1,5 gramas de proteína por dia. Então, a gente não consegue, às vezes, comer ovo, comer carne durante o dia, feijão. Então, o que a gente faz? A gente repõe na forma de whey protein. A Dinorá falando para mim aqui, adoro o café da manhã, acho importante todas as refeições. Como eu falei, tem pessoas que precisam tomar o café da manhã. Eu consigo ficar tranquilamente sem comer, pulando o meu café da manhã, e faço meu jejum intermitente pelo menos uma vez por semana. O que mais? Como o passar dos anos realmente vai diminuindo a massa muscular do nosso corpo, por isso a importância de fazer um estoque de massa muscular. Perfeito, Sandra. Eu sempre falo que a gente tem que armazenar a saúde. E quanto mais cedo tu começa a armazenar a saúde, lá na frente isso vai fazer a diferença. Então, pratique atividade física, mantenha a tua alimentação saudável, faça a higiene do teu sono, procure momentos do dia onde você possa desacelerar, onde você possa relaxar o teu cérebro, cuide das tuas emoções e com isso você vai estar fazendo o teu banco de saúde para quando você tiver mais idade, você conseguir ter muito mais saúde. E como eu falo aqui, se você tem 40, você vai parecer 30. Se você tem 30, você vai parecer 20. Então, a gente consegue lucrar aí, gente, brincando, uns 10 anos de vida, tá? Eu falo para vocês que é muito fácil. Que mais? Nunca é tarde, verdade, nunca é tarde. Ó, o pessoal falando gel, né, gente? Eu faço a minha reposição hormonal na forma de gel. Mas tem vários tipos de reposição, né? Eu acho o gel uma forma menos agressiva, até porque nessa fase da menopausa, às vezes a gente já está utilizando muitas medicações, né? Então, seria mais um remédio para você tomar. Então, eu acho a forma de gel fantástica, você não passa pela absorção do fígado, então o gel vai direto da pele para a corrente sanguínea, tendo uma ação muito eficaz. Então, eu sou adepta da reposição na forma de gel. Gente, mais alguma perguntinha aí que eu não respondi? Mas, assim, vocês viram que ó, tenho 53 anos, me sinto ótima treinando. Ô, Mafalda, tudo... Ai, Mafalda, que linda! É isso aí, Mafalda. E é assim, né? A idade, gente, ela tá na nossa mente. Então, a gente tem que aprender a trabalhar nossa mente de forma que a gente se sinta sempre eternamente jovem, né? E essa juventude, ela vai estar manifesta na nossa vida se a gente realmente cuidar da nossa saúde. Porque vocês vão concordar aqui comigo que não adianta nada a gente ter dinheiro, não adianta nada a gente estar lá no banco cheio de dinheiro, gente. A gente ter tudo, e se a gente não tem saúde, gente? Como é que a gente vai viver? Se eu não tenho energia para tocar o meu dia a dia, se eu não tenho energia para manter a minha mente criativa, se eu não tenho ânimo para fazer as minhas atividades do dia a dia, né? Então, eu preciso me manter jovem sempre. O que eu vi que teve mais um negócio, a ansiedade nesse período, a Ângela falando, né? Conforme vai chegando a idade, gente, a gente vai ficando mais ansiosa. Talvez sim, talvez não. Eu me sinto uma pessoa muito mais tranquila com a idade, sabe? Eu acho que a idade me trouxe muito mais tranquilidade, muito mais serenidade. Eu acho que eu tinha muito mais ansiedade na fase que eu tinha TPM, sabe? Que até um dia a gente pode falar aqui sobre ciclos menstruais, né? Mas na fase da TPM, que é a segunda fase do ciclo menstrual, que a gente tem um aumento da nossa progesterona, nessa fase a gente tem muito mais irritabilidade, muito mais retenção de líquido, muito mais inchaço. Então, nessa fase eu tinha muito mais ansiedade. A ansiedade a gente tem quando a gente fica se preocupando muito com o que a gente tem que fazer durante o dia. Se a gente tiver mais disciplina no nosso dia, a gente consegue fazer as coisas com muito mais tranquilidade. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi. Eu aprendi a colocar disciplina na minha vida, né? Eu tenho um dia corrido, mas eu tenho, assim, tudo demarcado que eu tenho que fazer. Acontecem algumas emergências aí no dia a dia? Sim, né? Acontecem dificuldades? Sim. Acontecem dias que são muito pesados? Sim.
Mas como eu tenho minha vida mais organizada, então acho que a minha ansiedade hoje ela está muito tranquila. E hoje eu também lanço mão de um fitoterápico, Existem umas plantinhas ótimas, gente, que controlam muito a nossa ansiedade. Então, eu evito de tomar remédio o máximo que eu posso. Eu busco fazer esse controle de forma muito mais natural. E na atividade física, até eu brinco, né? Quando eu vou para academia, o pessoal deve me achar a pessoa mais chata da academia, gente. Por quê? Quando eu vou para academia, é o momento que eu tiro para mim. Então, eu chego lá, eu fico tão concentrada no meu exercício, que às vezes eu nem olho muito para o lado, né? Então, eu chego lá, faço a minha hora de exercício e saio de lá bem tranquila. E quando eu caminho na rua, vou andar de bicicleta, ou vou caminhar, eu fico tão absorvida no meu exercício, porque aquele ali é um momento que eu tiro para mim, para relaxar. Então, aí fica a dica para você. Se você é ansiosa, tire esse momento para você, ou tire algum momento do dia para você pensar no que você pode fazer para ficar menos ansiosa, o que você pode inserir no seu dia a dia aí que pode te deixar muito mais tranquila. Então, eu busco fazer isso, eu busco me entender. Eu estava antes numa outra live, né, e o pessoal pedindo dicas, né, de como que a gente faz para, né, diante desse estresse aí do dia a dia. Então, as dicas que eu dou é isso, ter disciplina, eu tiro horas para mim, que antes eu não fazia isso, hoje eu tiro momentos para mim. E gente, eu faço um monte de curso que eu posso aprender sobre autoconhecimento, né? Eu já fiz curso de enneagrama, análise comportamental, já fiz coach, agora eu acabei de fazer um curso de hipnose, porque tudo que você vai fazer para entender como que você é e todas as emoções que estão dentro de você, quanto mais você trabalha essas emoções dentro de você, mais tranquila você é. Então eu diria para você que hoje eu acho que eu sou uma pessoa muito, muito mais tranquila do que eu era. Então, busque entender quem você é, te faça perguntas, te faça questionamentos, entenda por que você está mais ansiosa, por que você está mais nervosa. E a dica que eu vou deixar aqui da live hoje é tire um tempo para você. Eu costumo falar que a gente tem que se colocar em primeiro lugar na nossa vida, então aproveite, tire esse momentinho para você aí, porque a gente merece, gente, a gente merece se colocar em primeiro lugar e ter um momento que seja único, só pra gente, tá bom? Acho que eu respondi tudo. Gente, acho que era isso. Então tá, gente, um bom descanso, ativem seu metabolismo, dá pra gente perder peso sim, não é simplesmente alteração hormonal, né? Tem a questão da idade agindo, mas se a gente aprender, se a gente conhecer como que o nosso corpo funciona, e se a gente conseguir inserir hábitos novos aí, a gente consegue tranquilamente ativar o nosso metabolismo e controlar o nosso peso de forma bem tranquila. Você pode até dizer, mas a minha genética, mas a minha idade, mas o meu homem é muito mais fácil, sim, homem é muito mais fácil. Mas se a gente entender como o nosso corpo funciona, e se a gente souber fazer as coisas com muito mais tranquilidade, tirando esse tempinho para nós, eu tenho certeza que você vai conseguir manter o seu peso tranquilamente. Então tá, gente, uma boa noite, uma boa quinta-feira aí, aproveitem seu restinho de noite e lembre-se, precisamos fazer musculação, gente, musculação e exercícios que ativem a sua frequência cardíaca. Alimentação saudável, controlem seu estresse e tomar muita água também, né? E não esqueçam de tirar tempo para você, tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, gente.